Pessoal, então vamos começar falando aqui sobre a parte de botões, né? O que nós temos na parte de botões aqui do Axor. Então, esse botão foi instalado a parte do LED lá que vocês viram, certo? Então ele é um botão que não segue o padrão Mercedes, então por isso que ele vem com esse símbolo aqui, tá? Falta a simbologia. Eu tenho um botão manobra, tá? Eu vou explicando vou explicar um por um, mas por enquanto vou passar dizendo o nome de cada um. Eu tenho o botão ABS, que ele já vem ligado, o sistema ABS no veículo, tá? 100% ligado. Então seria para eu desligar o ABS, caso eu quisesse desabilitar o ABS. Então, a tua recomendação aqui nessa operação que a gente faz? Pode deixar o ABS ligado direto, tá? Ele tem uma velocidade mínima não? Não. Para acionar? Desde o zero então? Desde o zero ele já aciona parte do ABS. O sensor do ABS na roda. Nas rodas. Isso. Aí eu tenho o botão buzina ar, buzina elétrica, tá? Minha preferência de cada um. E um botão de ar-condicionado. Aí a parte aqui de calefação externa, estou captando o ar de fora, e a calefação interna. Acho que é o recomendado esse interno, né? Depende. Por causa do pó aqui. Por causa do pó. E daí a gente pode usar aqui, ó, o interclima, só que né? mesmo o interclima, dependendo do pó, ele pode vir a puxar, pode vir entrar também, tá? Ah, tá. Direcionamento de ar frio e ar quente. Aí eu tenho um botão Histerize, que é um botão, no caso dessa operação, não vai conseguir usar. Por quê? Porque esse aqui é interligado com o piloto automático. É o EcoDrive. É o EcoDrive, onde eu coloco uma tolerância que vai de 2 até 15 km por hora, tá? Então nesse caso aqui, ele usa interligado com o piloto automático. Aí eu tenho o botão função Power, né, que é função potência. Eu tenho o Off, que é para eu desligar o Power, colocar em Eco Roll ou deixar em automático. E ele vai selecionar a melhor opção? Melhor opção nesse trabalho é automático ou Power, né? Que eu venho eu acho que o Power acho que é o melhor, porque ele sempre vai arrancar em primeira daí, não é? Não, tanto em automático aqui ele vai arrancar também em primeira. Se ele vê que a necessidade, ele vai arrancar em primeira também. E tá? tem alguma programação que a Mercedes possa fazer para ele sempre arrancar em primeira? Na fábrica? Não, porque é o seguinte, ó, ele vai ser de acordo com a necessidade. Então, se o sensor do nível da caixa viu que a necessidade de pôr a primeira, tá pesado, ele vai pôr a primeira. Uhum. Se ele tá leve, ele não tem que sair em primeira só para dar giro, ele pode sair um pouco mais, até mesmo se eu tenho ali um trilho de trem e eu preciso um pouco mais de velocidade. Então, se eu tô em primeira reduzida, ele vai sair lento. Agora, se eu tenho que cruzar uma rodovia, eu preciso de velocidade, então eu posso jogar uma velocidade um pouco mais alta. Correto. Tá? Aí eu tenho um botão aqui manobra, tá? Esse botão manobra ele permite só que engata a primeira e a ré, não autoriza a engatar outras marchas. Ele pode pisar com os dois pés no acelerador, ele vai só ter 1000 rotações e não troca de marcha. Ele vai ficar somente em primeira e habilita somente a primeira e a ré, tá? Para dar atenção para o motorista. Mas daí é só ativando, daí só quando eu ativo o botão. Tem que estar em neutro aqui, Colaquinho, e apertar o botão lá. Tá, eu funciono o veículo, bato ele aqui, ele vai acender a luzinha, vai mudar um pouco a rotação do motor. Porém, quando engato a primeira, posso pisar com tudo no acelerador, ele vai só ter 1000 rotações e não passa disso. Aí para eu desabilitar, eu pressiono ele de volta, apagou a luzinha, ele desabilitou o botão manobra. Beleza? Aí botão bloqueio, tá? Primeiro estágio vocês estão vendo que tá bloqueado e já está aceso aqui no painel a luz do bloqueio, que é o bloqueio longitudinal, né? Que é o da equalizadora. Certo. Quando eu aciono o segundo estágio, ele me mostra no painel que eu estou totalmente bloqueado e nesse caso é somente em linha reta. O primeiro estágio é cruzado. Ele dá o cruzado e é a equalizadora, então nesse caso aqui ele posso fazer curva normalmente. Agora no totalmente bloqueado aí já não faço curva. Se entrou na estrada de chão, já liga o primeiro estágio? Posso ligar. Tem desgaste a mais com isso ou não? Não. Não muda nada? Não tem desgaste e de preferências que eu comecei a trabalhar com ele lá, eu já habilito ele. Certo. Beleza? Correto. E a parte de painel, de computador de bordo, certo? Onde eu tenho todas as informações do veículo nos campos do computador de bordo. No caso de vocês que vão ver a questão da operação,
a gente vai operar aqui via o mouse. Então a primeira informação que eu tenho, ó, eu tenho 7 pastas lá do computador de bordo. Eu vou trocar via pastinha aqui, ó. Então eu estou na primeira pasta, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima pasta e volto para o início de novo. Cada uma delas eu posso descer. Se você notar do lado esquerdo tem uma seta onde eu posso descer e eu tenho as informações. Então aqui na informação do dia eu tenho data, hora e temperatura externa, que é a temperatura ambiente lá, 28 graus. Aí eu vindo descendo com a setinha, ele me dá o odômetro total e o trip que eu já rodei com o veículo, tá? O próximo passo é desde iniciado. O que é o iniciado? É tudo que o motorista fez durante o dia de trabalho dele. Então o dia de trabalho dele, ele fez tudo aquilo ali, ó. Ele vai estar marcando. Exemplo, se ele rodou 10 km, 15 km, ele está marcando no iniciado. Tudo que ele fez, quilometragem, horas trabalhada, quilômetros por hora, uma média e média de quilômetros por litro. Isso no iniciado. No reiniciado é desde o início. Então o que é isso? Note que a mesma quilometragem que está aqui, ó, 42,5, é o que está lá em cima. Então aqui ele vai contar desde o início do caminhão. Se eu quero fazer um acompanhamento mensal, se eu quero fazer um acompanhamento semanal, então eu venho aqui no reiniciado e vejo tudo que ele fez durante a semana, durante o mês, tá? Esse não zera automaticamente, alguém precisa zerar. Esse precisa de senha? Não. Não? Porém, para zerar, tem aquele mais ali, ó, que seria mais informação. Então eu venho aqui no mais e ele me pergunta: reiniciar? Tá dando não. Porém, se eu vir com a setinha e abaixar para sim e confirmar com o mais, porque o mais eu sempre confirmo, o menos eu retorno. Então quando eu quero confirmar alguma coisa, eu venho no mais. Quando eu não quero, eu bato menos. Bati o menos, eu retornei. Eu não confirmei que eu queria pagar, tá? Então sempre quando aparecer aquele mais do lado direito é porque tem mais informação naquela pasta. Então eu posso entrar e ver o que eu tenho lá, beleza? Eu não vou apagar aqui porque eu estou explicando para os demais motoristas, então eu não quero apagar, tá bom? Então a primeira informação já foi. Informação do dia, né? Informação do dia. A segunda é a parte de condução, onde ele mede aqui a parte do consumo dele, quanto momentaneamente ele está fazendo, quanto ele está gastando, tá? E aqui uma meta estabelecida que foi colocada, uma meta de 1 km por litro. Esse fui eu que coloquei. E daí aqui eu consigo abaixar ou aumentar a meta, tá? Conforme a demanda da empresa. A terceira pasta é onde eu tenho bastante informação, que é onde eu passei para os motoristas aí, que eles têm que estar sempre cientes de entrar nessa pasta. É o orímetro, não é? Onde eu tenho bastante informação. Ó, primeiro, o que é? Eu tenho quilômetros por hora, tá? Minha velocidade em digital. Eu tenho eixos me dizendo se eu estou bloqueado ou não. Se eu não tivesse bloqueado, ó, estaria tudo apagado, tá? Eu tenho tanque de combustível dizendo que eu tenho 82%. Aqui no ponteiro, o ponteiro é do diesel e os LED azul é do tanque do Arla, tá? Então como eu tô com o Arla cheio, tô com os 4 LED ligados. Conforme vem gastando, vai apagando um por um. Então, nesse caso aqui, o tanque de combustível me diz que eu tenho 82% de diesel. Quanto que é 82%? Se eu vir no mais, que eu tenho mais informação, ele me diz que eu tenho 490 litros e eu posso fazer autonomia pela média que ele está fazendo de 670 km. O tanque é 600 litros? 600 litros. Então, nesse caso aqui, ele me dá autonomia e quantidade. Note que não aparece mais o mais, só aparece o menos para retornar. Vai voltar. Voltei no tanque de combustível. Agora eu venho no tanque do Arla. Mesma coisa, ó. 100%, tem um maisinho lá para eu saber, 95 litros e a autonomia que eu posso fazer com aquele 95 litros. O tanque é de quanto de ar? 95. 95 tá É cheio. o que tá lá, 100%. E a autonomia que ele faz com 95 litros? 5.200. Claro que ele vai variar um pouco por causa que ele vai trabalhar mais parado funcionando que propriamente dito rodando, né? A operação então, é assim. Ele vai ter uma variação, mas o Mercedes em todas hoje
se analisando entre outras marcas, é o que menos consome ar lá. Eles consomem. É algo em torno de 4,5% do consumo de diesel. Bem baixo. O Scania é bem diferente. No rodoviário eu sei, porque a gente acompanha muito mais o rodoviário que o fora de estrada. O rodoviário ele vai algo em torno de, varia de 60 até 100 km com 1 litro de ar. Então ele varia bastante. Bem econômico. Então aqui ó, só dá um menos para voltar, né? Desci mais um pouco o nível do óleo do motor. Então aqui onde que o motorista, para não precisar ir lá, bascular, fazer todo aquele trabalho que eu mostrei para vocês, ele entra aqui na terceira pasta e vem descendo até o nível do óleo do motor. Que é confiável, né, Paulo? É confiável, isso você pode, tanto é que os rodoviários, todos eles estão vindo assim. Então é confiável, você sempre, de preferência para medir, ele tem que estar o veículo quanto mais nivelado possível, né, estabilizado. E antes de funcionar o veículo de manhã, ele examina o nível do óleo do motor. Tá? Até quanto E o ele pode correto cair? é o máximo? Oi? Correto andar. É o máximo. É o máximo ali, onde está ok. Toda vida em 100%, né? 100%. Bem cheinho ali, ele é o total. Pressão de ar, né? Que eu tenho os dois bar, ó. Sempre ele marca iguais os dois, por isso que eu tenho um relógio só do ponteiro da pressão do ar. Na questão do óleo do motor, se ele baixar um pouco, ele vai começar a alarmar aí. Não. Não, porque ele só vai marcar se ele estiver abaixo, digamos, pode abaixar 5 litros. Então, quando ele for medir ali, ele vai dar lá que está 5 litros abaixo. Vai dar 5.0, aí é sinal que ele tem que repor, vai estar vermelhinho. Se tivesse 2 ali, ia estar vermelhinho que está 2 abaixo. Tá? Então, ele vai pedir e vai mostrar quanto que ele está precisando. Temperatura de arrefecimento, 48 graus, é o mesmo que marca aqui, ó. Tá? Temperatura do motor. Aí pode chegar até o 90? Ele vai, note que o 90 tá bem no meio. É. Então ele passa de 90, ele vai algo em torno de 95, 96 graus. Normal. Normal da Normal. operação. Sempre vai abrir. Ele sempre eu creio que esse aqui vai abrir com 94. Ele aquece um pouquinho mais, né? Então, tempo de operação do motor. Então aqui que eles vão fazer o acompanhamento, note que ali não tem como você zerar, não tem como. Então ali ele vai acompanhar quantas horas trabalhadas já tem esse motor. Para as revisão, né? Vamos trabalhar por horas, né? Revisão. Estado da bateria, que ele consegue ver se por acaso notou que a luz enfraqueceu do caminhão. Poxa, o motorista não tem um multímetro para medir se está carregando ou não, né? Provavelmente ou acende a luz da bateria, ou ele pode vir aqui no estado da bateria e examinar, ver se funcionando, ela está lá nos 28. Se estiver funcionando e não estiver nos 28, sinal que a bateria deu um problema no alternador. Então ele tem um voltímetro também. E volta no início. Próximo passo, eu tenho um despertador, caso o motorista queira colocar um despertador, né, 1 e 2, ó. É um alarme, certo? O próximo aqui é a pasta eventos, onde quando ocasionar alguma falha no veículo, ele vai jogar nessa pasta e vai ficar a falha aqui. Se for uma falha vermelha de pressão, de ar, de óleo, alguma coisa, ele já vai dar vermelho, o motorista encosta o veículo e vai, né, ver o que está acontecendo. Vai ser identificada a falha e vai ser por número. Vai identificar, ele vai dizer o que está acontecendo. Se eu tiver em outro painel, Paulo, e dar alguma falha, ele vai mudar para essa pasta automaticamente? Não, ele não muda. Mesmo que eu tiver aqui no início, mesmo que eu tiver aqui, se ele ocasionar uma falha, ele vai já aparecer a falha no painel. Tá? Quanto a isso, você não se preocupe, que ele vai... Então não é por numeração os códigos Não, de falha, ele né? vai dizer o que é. Vai dizer assim, ó, falha, caiu pressão do ar. Ele aparece lá a pressão do ar, vermelhinho, encosta para ver o que aconteceu, tá? Não tem como simular uma falha pra gente ver o que aparece? Pode ser até mesmo do ar, abaixa o ar dele, vai gastando o ar do freio pra você ver, ó. Vai aparecer uma falha assim, ó. Vou deixar lá no início. Olha lá. Certo? Ocasionou a falha. Se eu não quero que ela fique aparecendo no visor, tem um menos. Aí eu venho no menos, ele some do visor. Porém, ela tá lá a falha lá, ó. Tem uma exclamação dizendo que tem alguma coisa. E ela pode acumular falha ao mesmo tempo? Ele pode acumular. Ele vai especificar Isso, um daí individual digamos, do outro. isso, daí eu vou lá na pasta de eventos, ó. Cheguei na pasta de eventos. Note que agora na pasta de eventos tá uma exclamação lá e tem um mais.
coisa que não aparecia antes. Então agora eu vou no mais, ele vai me dizer o que está acontecendo, ó. Pressão de freio muito baixa. Então se tivesse mais falhas, se eu pressionasse o outro mais, ele ia dizer outra coisa para mim também, tá? Então ele vai ocasionar as falhas nessa pasta aqui. Porém, enquanto eu não sanar a falha, ela fica a exclamaçãozinha lá. Então tipo agora, depois que eu funcionar aquele em completar o ar, ele vai apagar aquela exclamaçãozinha de lá, tá? Certo? E tipo do scanner ele tem muitos códigos de falha que dão, que é só com o computador raster para limpar do painel, mesmo você resolvendo o problema dele. É só passando tipo aquelas coisas que ele Isso. rastra. O Mercedes é a mesma coisa? Mesma Pra coisa. limpar? Mercedes, situação. o Mercedes, se ele não tá ativo, ele some. Ele fica registrado, mas ele some, tá? Mas Ele registra, mas some. Não há necessidade só de você... fica na pasta de eventos ali. Só fica ali. Mas porém, quando você sanou o problema, ele some da pasta de eventos. Ele fica armazenado, registrado, mas não fica na E pasta daí de é só eventos. com o computador para ver o armazenamento, né? Só no E computador. ele vai ter um relatório de falhas durante a operação, durante dias, meses, Vai anos, vamos supor. ter, mas daí é só com o Star para você poder examinar. Você vai conseguir só entrar pelo computador. Isso, que daí você conecta o Star aqui, você examina e ele tira um histórico de tudo que aconteceu no veículo, tá? A segunda, se eu descer aqui, ó, note, né, que eu tenho mais uma informação. Então se eu descer aqui, opa, deixa eu só apagar. Ele dá os diagnósticos, que são todos os módulos que estão operando no veículo, tá? Se é mais para a área técnica, que ele dá cada serial de módulo que está aqui dentro. Correto. A próxima pasta é manutenção, onde a manutenção como eu falei que ele tem um sistema inteligente de informação, é ele quem vai pedir a parte de manutenção, né? Então aqui na pasta de manutenção, quando ele fosse pedir lá, vamos dizer com 17, 18, 20, a gente não sabe a quilometragem correta que ele vai pedir, ele vai aparecer essa chave aqui em amarelo no painel, dizendo favor visitar a oficina, que está pedindo uma inspeção, tá? Porém, quando é pelo veículo, se eu descer aqui, ó, pela primeira geral, ele me dá uma breve data de quando que ele ia mais ou menos pedir uma inspeção. Nesse caso está dando o dia 8/7/2018, tá? Então, se for assim, claro que ele não começou a trabalhar, então ele vai começar a trabalhar, vai começar a exigir do caminhão essa data. Se você entrar aqui daqui um mês, ela já vai estar mais baixa. Daqui 20 dias ela tá tem outra data aqui já, porque ele já começou a medir o desgaste e o esforço do veículo, tá bom? E por último, eu tenho ajustes, onde que eu posso fazer ajuste de hora. Eu tenho parte de unidades, que ele já vem, que é a escala de medida, quilômetros por litro, tal, né? Que ele já vem configurado para o veículo. Idioma, que é em português. Ajustar tela, se eu quiser deixar a tela ali, essa retangular toda preta, ou deixar com o emblema Mercedes. Se eu quiser deixar mostrando o visor com a temperatura do motor ou temperatura ambiente, tá? Então eu posso configurar da forma que um motorista queira. Mas o correto é deixar sempre a temperatura do motor, conforme tá ali, tá? Que já aconteceu o caso de a gente pegar e o motorista aqui ia mudar para temperatura externa. De falar, chegar lá para nós assim e falar, poxa, mas o meu caminhão, ele nunca passa de 30, 33 graus, sempre frio. Nós fomos lá ver, pois claro, ele foi lá e mudou, ao invés de ele deixar a temperatura do motor, deixou a temperatura externa mostrando ali. Daí não esquentava mesmo, nunca que vai passar, a não sei que ele vai pro Nordeste lá, que lá vai pegar 40 graus. Só que Tá, então, quando tivesse fervendo. ou ferveu o motor. Então nesse caso, o correto é deixar sempre mostrando a temperatura do motor, tá? Ajuste de hora aí, Paulo. Como é que é do Axor 3344 aí? Porque esse surrou nós, o diga. O ajuste de hora, o ajuste de hora é pelo tacógrafo, tá? Você pode fazer a simulação ali pra mim, por favor? Ó, então aqui é o seguinte, ele já tá na configuração. Então a gente vem descendo aqui, ó, na seta até chegar lá ajuste de hora. Então eu venho aqui, ó, tem impressão de fita, dados do USB e vou lá até ajuste de horas. Passou a data, próximo ajuste de horário de verão. Aí eu dou um OK, certo?
Aqui ele está pedindo se eu quero imprimir fita antes do ajuste. Não, certo? Horário de verão, desativar. Nós já estamos ativados. Ele já está no horário de verão. Então se eu quiser, se eu quiser desativar, eu dou um sim, eu dou um ok. Se eu não quiser, eu mudo para não e bato um ok. Tá. Então é sempre ajustar o horário pelo tacógrafo. Não é pelo painel. Não é pelo painel, tá? Então ele é simples, mas ele segue esse padrão. Ok. Aquele apito que fica dando do tacógrafo? Aquele apito é o seguinte, como os BVDR, que é o tacógrafo modelo novo, ele fica pedindo informação, onde está essa interrogação, querendo saber quem é a pessoa que está conduzindo. Certo? Então a pessoa que está conduzindo, ele quer saber quem é o fulano, Quando as empresas marcam aqui, ó, a habilitação do cadastro motorista no tacógrafo, ele não pede, que ele sabe que é o condutor que está ali. Quando ele não tem ninguém cadastrado, aí você dá um ok, ele para de apitar. Tá certo. Tá? Porém, daí tem que ser colocado, que nem nesse caso de vocês, pelo que me passaram, eles não vão pedir o tacógrafo. Daí eles não, é só dar um ok, ele para de apitar, certo? Okay. Então aqui a parte de configurações, né? Ajustar hora. Substâncias, que é a parte de óleos, né? Que é a especificação de cada óleo, do 235, 15W40, que é a parte de óleo do motor. E chega ao final, certo? Quando eu bato a última pasta, ela volta no início, certo? Então nesse caso, cada pasta tem as suas informações, o motorista tem que entrar e ver aquilo que ele precisa, certo? Aí a parte de condução que nós temos, né, do veículo, que é a parte da caixa. Aqui ele tem algumas funções, né, que ele tem que me indicar. Funciona aí para mim, por favor. Vamos deixar ele carregar um pouquinho. Para eu levantar a lenta, eu pego a chave aqui, ó, e seguro. Tem um limite máximo? Acho que o máximo que vai é 1000 giros. Passa mais que 1000 giros. O motorista chega cedo para operar o caminhão. Para não deixar bater no queixo, vai até o 1000? Ele levanta até o 1000? O máximo é o 1000. Pode deixar no 1000 ali. Notem que ele já carregou o ar e apagou aquela falhazinha que tinha exclamaçãozinha lá. Tá? Para eu desligar, pulo para cima aqui, eu desliguei a lenta. Certo? Então aqui eu tenho algumas operações que nem eu mostrei para vocês, né? Eu tenho a função Power, o botão que eu desligo é Eco Roll e deixo em automático, que é onde os motoristas vão operar, certo? Onde está aqui, ó. Então, se eu bater a parte off, ele vem para forma de condução Auto Eco. Nesse auto econômico é onde ele joga em neutra, onde ele deixa o veículo para ter uma melhor eficácia de parte de combustível. Porém, no terreno de vocês não dá para operar dessa forma. Vocês vão ter que operar ou em automático, ou power, ou manual. É as 3 formas de operação. Como a gente vai colocar rodas de tamanhos diferentes, é capaz ele ficar sem saber o que fazer no automático, né? Não Porque necessariamente. o raio aumentou? Aumentou o raio, mas a parte de funcionamento dele não vai modificar, tá? O que ele pode ter diferença é na questão velocidade e distância. O Scania tivemos que fazer a programação de volta, não teve jeito. Teve que fazer? Teve que fazer. Pois é. Então nesse caso aqui, eu acho que necessariamente não vai ser preciso mudar nada, tá? Certo. Porque ele vai reconhecer o sistema inteligente de informação. Então a caixa ela vai reconhecer a questão de giro e nível, e aí ela vai colocar a marcha que ela necessita. Mas nas revisões é feito conforto de caixa? Ou o Mercedes não tem isso? Tem o conforto de caixa, mas só se há necessidade. Senão não se faz conforto de caixa. Como é que tá lá, Polaquinho? Direto tem que fazer aquilo lá, né? No Scania eu sei que direto tem que estar fazendo conforto de marcha, né? No Mercedes o pessoal não tem pedido. E o automático é muito raro conseguir tocar no automático. Porque geralmente o pessoal vai tocar em manual, né? Geralmente É que vazio às vezes, né? Pega um chão bom, né? Então aqui é o seguinte,
Quando eu estou no regime Auto Power, regime mais de potência, ele exige que o caminhão acelere até quase 2.000 giros para pôr a segunda marcha, certo? Então nesse caso, quando eu estou nessa forma aqui, eu tenho um consumo excessivo um pouco mais de diesel. Por quê? Porque eu estou exigindo um trabalho a mais do que a faixa econômica. Então, Auto Power, sempre que eu desligar, ele volta para Auto Power, Automatic Power. Nesse caso, eu venho nesse botão Off e desabilito, coloco automático. Certo. Colocando em automático, ele não entra em neutra quando sobra inércia. Sobrou aceleração, se tivesse em Eco Roll, ele ia jogar em neutra, certo? Certo. Porém, quando eu estou em automático, ele não entra em neutra. Posso descer qualquer descida com ele em automatizado, que ele não desengata, certo? Ou a forma de condução manual, que eu mudo ele para manual e se torna um veículo de alavanca mesmo, certo? Vamos dizer que eu estou em automático. Como é que eu faço para eu indicar para ele que eu quero ir para frente ou para trás? Então, o manete aqui, eu vou indicar para ele, esse botão é como se fizesse a embreagem, né? Então eu pressiono esse botão e empurro o manete para frente. Ele vai indicar que eu quero ir para frente, então ele já reconheceu que ele vai colocar a segunda marcha. Sempre que eu parar o veículo e eu tiver com ele engatado, lembrar de jogar neutra. Neutro do outro lado. Aperto o botão, joguei neutro. Se eu deixar ele engatado, em 1 minuto ele vai reconhecer que está engatado, ele vai dar um alarme sonoro e vai jogar neutro automaticamente, tá? Se eu quiser vir engatar ré, aí eu pressiono o botão e jogo para trás. Já joga a primeira ré. Que seria a ré reduzida. Aquele botão na split, então, é uma trava. Esse aqui é uma trava. Então é como se eu pisasse na embreagem, certo? Então eu pisei na embreagem para indicar para onde que eu quero. Eu bloqueio ele aqui e jogo para trás ou para frente. Mas só quando eu vou arrancar. Depois que eu arranquei, eu não uso ele mais. A não ser que eu esteja em manual e queira operar ele junto, que ele tem também um macete com esse botão. Então, para desengatar, se eu quiser tirar a reduzida da ré, na split aqui, ó, o botãozinho frontal, eu bato para frente, aqui, ó, bato o botãozinho para cima, eu tiro a reduzida, tá? Se eu bater ele para baixo, eu boto a reduzida. Meia por meia o botão da frente, tá? Então, joguei neutro. Quando eu quero ir para frente, apertei e joguei. Se por acaso eu estou vazio e eu quero um pouco mais de velocidade, ele me indicou que eu vou sair em primeira simples. Se eu jogar ele para frente, automaticamente ele já joga a terceira simples. Não joga mais marcha porque ele não autoriza sair em caixa simples, somente caixa pesada, caixa alta, né? Você joga em caixa pesada. Então a última marcha em caixa pesada seria a sexta, que é uma terceira simples. Terceira simples. Quando eu tô em manual e por acaso eu quero fazer todas elas reduzida, não quero usar simples, estou em terceira reduzida e quero usar reduzida, eu pressiono o botão e jogo para trás. Jogou a segunda reduzida. Se eu apertar o botão e jogar para trás, primeira reduzida. Lembrando que sempre quando tiver com número ímpar é reduzida. Quando eu tô com número par, eu tô simples, tá? Então se eu quiser sempre fazer em manual, se eu pressionar o botão e jogar para frente, ele sempre joga a marcha cheia. Se eu fazer na split e jogar para baixo ou para cima, ele joga de meia, tá? Então vai estar sempre uma meia por meia, ó. Tá? Então essa é a forma de operação de marchas do Axor. Lembrando que ele não deixa sair em caixas leves, somente caixa pesada, por isso que é só até a sexta marcha. Certo. Beleza? Então para eu mudar, manual automático, sempre na mesma posição, posso mudar ele em movimento,
Se eu tiver em automatizado, eu mudo manual, mesmo movimento, não preciso parar para eu mudar. Existe algum procedimento em arrancada em rampa, Paulo? Com estacionário, sem estacionário, é freio e acelerador? Uma coisa que eu gostaria que viesse e não vem no fora de estrada é o Hill Holder, que é o freio de rampa. Uhum. No Axor ele não vem, no rodoviário ele já vem. Então, não sei se tu viu o rodoviário lá. Sim. O rodoviário ele já vem com freio de rampa. Partida Esse de não rampa, vem. né? É. Então, o que acontece? Nesse caso é o macete de usar o estacionário, ou até mesmo o bigodinho. Nesse caso não dá porque não tem Julieta, né? Não tem. Então, o macete é usar o... E o pé, colocar o pé inteiro no acelerador, encher o pé. Olha, aí vai da operação. Por quê? Vai do terreno. Se você botar ele pra andar mesmo, pode ser que ele cavoque e não saia do lugar. Daí você tem que aliviar, né? Você tem que aliviar. Por isso que eu falo, o motorista vai ter que reconhecer o terreno que ele tá. Se ele, o Mercedes ele sai muito bem em baixa. Então quando eu engato lá a primeira marcha e eu saio na lentinha, e se há necessidade de eu bloquear, eu bato o bloqueio, eu vou sair muito melhor em rotação baixa do que eu ir lá e atolar o pé no acelerador. Então tudo vai de conhecer o terreno que está necessitando naquele momento. Certo. Tá? Então a forma... Bloqueio é movimento dele? O bloqueio, de preferência, parado. Tipo, eu já começo o meu trabalho já usando o primeiro estágio. Eu sei que eu vou trabalhar com ele, eu já bato o primeiro estágio. Porém, quando eu vou usar o segundo estágio, eu já preciso parar, ligar o segundo estágio, usei tudo que eu precisei no segundo estágio em linha reta, e depois eu parei e desligo ele também. Sempre parado. O correto, forma correta de operação é desligar. A gente sabe que muitos motoristas não param para desligar. Não para. Mas a forma correta é parar e ligar, parar e desligar. Quem garante que entrou lá atrás, não é isso, Paulo? Quem garante que o sensor ativou lá atrás? Quem garante que naquela curva, que eu tô na reta subindo aquela curva lá, que eu desliguei ele, e eu não aliviei o peso para desacoplar a engrenagem, chego na curva, ele não obedece e me manda pro barranco. Passa reto. Então por isso que a gente recomenda que pare e desligue. Certo? Então a parte de operação, e além do mais, esse veículo vem com retarder, né? Vocês viram lá que eu tenho os estágios do retarder. O retarder, vocês já conhecem que eu não posso chegar aqui e bater a mão nele e jogar diretamente o quinto estágio. Eu tenho que vir gradativamente. Então eu venho, opero a primeira vez, ele já entra top brake, segundo já começa a entrar retarder e vem até o quinto estágio. Então eu vou usando de acordo com a minha necessidade. Ele deu terreno. Então o cara reconhece que ele vai descer lá de boa no segundo, terceiro estágio. Ele Quanto vem. que é a potência dele com retardo? Você sabe dizer? Isso para saber mesmo só no dinamômetro. Mas falam que chega a 350 cavalos de força de frenagem. Só o retardo. Só retardo. Daí mais o top brake. mais o daí. top brake. Vem pra 1000 então quase. Então Olha. ele vem equipado com freio motor também, é só com retardo. Vem com freio motor, primeiro estágio, o segundo, a partir do segundo já vem com retardo. E é o top brake daí, ó. Top brake. Sempre o primeiro estágio, top brake. Top brake no amarelo, né? Isso. Sempre, até mesmo o retard, né? Você pode até mesmo deixar ele operando até o limite de 2.000 giros. Tá? Beleza, pessoal? Então a parte de painel, instrumentação do veículo seria isso aí. Ok, valeu, Paulo.